Bom, pessoal, então no método integral, então a gente admite uma lei de taxa, né, onde a gente tem a constante cinética e uma função da concentração, tá? A gente separa as variáveis, integra, e aí a gente faz o gráfico dessa função da concentração que a gente calcula para cada ponto experimental, juntamente com o t também experimental, e a gente verifica se os dados se ajustam bem a uma reta. A gente vai poder perceber isso, né, visualmente através da determinação do coeficiente de determinação, o r quadrado, que quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste. Caso o ajuste não fique bom, a gente descarta então, né, essa nossa suposição e a gente então, né, supõe outra expressão de taxa. Então, por exemplo, digamos que a gente tem a reação, né, que envolva um único reagente. Né? Embora a grande maioria das reações elas envolvam mais de um reagente, né, a gente vai poder utilizar, né, o mesmo método quando a gente tiver mais de um reagente. A gente só vai ver um pouco que tem um detalhe aí. Tá? Então, para esse caso, né, para uma reação ocorrendo a volume constante, RA igual a dCA dt, se eu supor que a reação é de primeira ordem com relação a A, ou seja, a lei de taxa seria KCA, tá? A gente então pode separar as variáveis, né, integrando de CA0 a CA, de 0 a T. A minha função da concentração nesse caso, né, da integral, ela fica ln de CA0 sobre CA igual a KT. Então o que a gente faz? Né? A gente verifica se essa função de C versus o tempo, né, se isso dá uma reta passando pela origem, e se isso acontecer, se o modelo for bom, a gente determina, né, o coeficiente, né, angular dessa reta, e esse coeficiente é a constante cinética. Tá? Então a gente verifica com os dados experimentais. Tá? Então a gente, por exemplo, pode supor reação de ordem zero, tá? Ou seja, não depende da concentração. Nesse caso a expressão ela é mais simples. Então, para esse caso, a nossa função ali, né, ela fica CA menos CA0. Então, eu também posso graficar. E assim eu posso fazer, né? Então, se a gente olhar aqui, né, no material vocês vão encontrar reação de primeira ordem, reação de segunda ordem. Vamos verificar uma reação de ordem N, tá? Onde eu deixo o N genérico ali. Nesse caso, eu separo as variáveis e integro. Aqui só tem um detalhe, né, que quando n igual a 1, a integral fica ln, mas quando n fica diferente de 1, tá? Essa integral, né, de forma genérica tá aqui. Então eu posso fazer esse gráfico, né, dessa função, né, em função do tempo, para que eu possa verificar. Então vamos verificar isso através de um exemplo, tá? Posso fazer isso também em função da conversão para o caso mais genérico, mas via de regra, né, a gente vai lidar com situações bem simples, onde a gente, né, tem os dados direto em concentração. Então vamos lá. Vamos considerar esse exemplo, né? Digamos que foi feito um experimento, né? E que esse experimento ele teve uma duração total de 8 minutos, tá? Então, passou-se um minuto, eu então retirei uma amostra e enviei para análise, e então determinei qual foi a concentração de A. Observe que no início eu tinha uma concentração de A de 1 mol por litro. À medida que a reação, né, se procedeu, o que eu vou observando é que a concentração ela vai diminuindo, porque o A ele vai se convertendo em produtos. E à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai, né, tendo uma concentração cada vez menor. Se eu continuar coletando os dados, muito provavelmente é que eu estou chegando já, né, num patamar, ou seja, onde a concentração ela já começa a variar muito pouco. Para o modelo é interessante que eu pegue essa janela de tempo, né, onde eu tenho essa variação, né, significativa na concentração. Então vamos tentar obter uma lei de taxa dessa forma, tá? Onde eu quero determinar a constante cinética e qual é o expoente, né? Qual é a ordem da reação com relação ao reagente A. Bom, então os dados experimentais, se eu, né, fizer um gráfico deles, né,
eu posso utilizar qualquer ferramenta computacional para graficar. Então esses pontos aqui azuis, eles são os meus pontos experimentais. Então o que a gente pode observar é um decaimento. Se eu continuasse coletando os dados, eu começaria a observar a presença de um patamar, né? Ou seja, haveria uma tendência, né, assintótica, né, até chegar na concentração, né, de equilíbrio ou a máxima, né, concentração possível, né? Então o que, que a gente vai fazer aqui, tá? Se a gente supor que a reação ela é de ordem 1, separando as variáveis e integrando, eu faço o gráfico da minha função da concentração, que está aqui na ordenada, em função do tempo. Observe que eu posso então traçar uma reta. Aqui eu não necessariamente obriguei que a reta passasse pela origem, tá? Mas o que, que a gente pode observar? Bom, não está perfeito, tá? Ou seja, a reta ela não está passando exatamente em cima dos pontos. Porém, essa reta é a reta que, né, passa mais próximo, né, de todos os pontos, né? Ou seja, eu minimizo o desvio entre a reta e o ponto, né, o somatório do quadrado dos desvios, e essa é a melhor reta. Observe que, embora o modelo ele não seja perfeito, o R² ele deu de 0,98, indicando que esse é um bom modelo, ou seja, eu poderia representar essa reação como uma reação de primeira ordem com relação ao A, tá? Ou seja, eu posso tentar buscar um modelo ainda melhor, né? Se meu R² tivesse dado muito baixo aqui, eu teria que descartar, né, essa possibilidade e ir em busca de um valor, né, mais representativo. Então, assim, né, no método integral a gente supõe, não, a taxa faz um gráfico para cada uma das nossas suposições e verificamos se o modelo foi bom. Poderia parar por aqui, mas vamos verificar o que acontece se eu supor, tá, que o n é igual a 2. Nesse caso, muda a minha função, né, porque vem da integração de CA0 até CA. Então, se eu fizer o gráfico da minha função, né, supondo n igual a 2, mudou, né, a abscissa, a ordenada aqui. A abscissa continuou a mesma, que é o tempo. E o que a gente pode observar? Tá? Visualmente também a gente percebe que não é perfeito, né? No início aqui até passa, né, praticamente por cima dos pontos, mas nesses pontos finais aqui o que eu observo é que existe uma certa discrepância entre o modelo, né, que a gente está propondo e os dados experimentais. No entanto, se eu observar o R², né, porque esse desvio que a gente observa ali, ele depende muito da escala do gráfico, né? Então, assim, o R² ele vai me dar, né, uma informação mais quantitativa. O que a gente pode observar é que o R² é de 0,99. E aí a gente vai então, né, observar que o modelo de segunda ordem ele representa um pouco melhor o modelo de primeira ordem, tá? Então eu poderia dizer que essa reação ela é de segunda ordem com relação a A, ou seja, o coeficiente, o expoente, né, igual a 2, o n igual a 2, me daria um modelo que é um pouco mais representativo. Alguém poderia pensar então, e se eu supor n igual a 3? O que a gente vai verificar é que se eu, né, tentar n igual a 3, pode ser que um modelo melhore ainda mais, mas pode acontecer do modelo ele obter um R² ainda menor, né, indicando que esse modelo seria, digamos, o pior, né, modelo para representar. Então a gente vai, né, se você for muito preciosista, vai tentar chutar, né, para poder tirar a dúvida ali e verificar que a gente, né, encontra um modelo que tem maior representatividade com os dados ali, tá? Bom, pessoal, no passado, né, não muito distante, esse procedimento ele era feito, né, de uma forma manual, ou seja, em papel milimetrado, se traçava os pontos, né? Então, com uma régua ali, você tentava então encontrar, né, a reta que melhor passasse, né, visualmente pelos pontos,
E aí determinava-se o coeficiente angular, o coeficiente linear dessa reta, né? Tudo isso através do gráfico. Observe que para cada chute que eu desse, né, no valor de n, eu preciso de um papel milimetrado novo para poder fazer esse gráfico. Ou seja, um procedimento um tanto quanto trabalhoso. Nos dias atuais, onde a gente tem ferramentas computacionais que permitem facilmente a gente fazer gráficos, né? E facilmente a gente fazer essa análise da reta ali, ele nos dá exatamente a equação da reta, né? Que minimiza o somatório do quadrado dos desvios e me dá o r quadrado. Essa tarefa ela fica bem mais facilitada, né? A gente fica apenas a cargo de fazer a análise dos resultados, né? E a ferramenta que eu recomendo para vocês, né, assim, é a ferramenta do o Excel, porque o Excel ele já permite a gente colocar os dados numa forma tabular, é muito fácil fazer os gráficos e é muito fácil a gente fazer, né, uma análise de regressão no Excel. Ele já me dá a equação da reta, já me dá o r quadrado, e aí eu só preciso, né, alterar quem eu tô fazendo, quem que eu estou graficando, né, para poder encontrar o melhor modelo ali. Então, posteriormente eu vou gravar um vídeo resolvendo esse exercício no Excel, tá? Porque eu vou passar para vocês um trabalho, né, um conjunto de dados, e eu quero que vocês utilizem os métodos que eu estou apresentando para a obtenção de um modelo, ok? Então aqui, né, se vocês, né, tiverem curiosidade, vocês podem olhar na apresentação. Existe um outro conjunto de dados, tá? E para esse conjunto de dados aqui a gente tem dados de pressão. Eles são trabalhados de forma um pouquinho diferente, né? A pressão é muito mais fácil de medir do que, né, qualquer a concentração de alguma das espécies ali, que requer um método analítico. A pressão basta que eu utilize um medidor de pressão, né, e monitore o andamento da reação através da pressão. Através da pressão eu posso calcular foi a conversão do limitante, com a conversão calcular a concentração. Então é uma maneira indireta de determinar a concentração, né, do meio ali. Então